Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde se analisa o país do ponto de vista político e económico à direita. Esta semana volta a estar aqui o João Marcos de Almeida e o Miguel Morgado. E temos 3 temas para si. Primeiro, vamos revisitar o Estado-nação, depois vamos revisitar a TAP e, finalmente, vamos terminar com uma análise àquilo que foi o percurso de Otelo Saraiva de Carvalho. Miguel, queres começar tu pelo Estado da Nação? Porquê? Quero, enfim, o Estado da Nação, o debate parlamentar que teve lugar na semana passada, nós não tivemos a oportunidade de o comentar porque ele teve lugar depois do dia D da semana passada, e entre tantas mentiras, desonestidades argumentativas, demagogia às vezes da mais barata que se possa imaginar, eu queria escolher aqui um dos temas que foi abordado lá no Estado da Nação, pelo Primeiro-Ministro e pela bancada do Partido Socialista, e que já tinha começado a ser ensaiada uns dias antes. A convergência. A convergência e o crescimento económico que se adivinha agora para os próximos tempos. Dia 30 de julho, daqui por 2 ou 3 dias, sairão os dados referentes ao comportamento da economia portuguesa no segundo trimestre deste ano. E acho que é importante aqui no dia a dia aproveitarmos para dizer já que os números vão ser bombásticos. Não é aqui em Portugal só. Em toda a parte. Os números vão ser bombásticos. Porquê? Porque em Portugal nós vamos estar a fazer uma comparação com o primeiro trimestre que foi terrível, péssimo, e vamos fazer uma comparação com o ano passado, em que, as pessoas recordam-se, nós praticamente fomos todos para casa e não havia economia em Portugal no segundo trimestre de 2020. Portanto, a base de comparação é baixa. A base de comparação é baixa. Acresce a isso 3 efeitos. Primeiro, um efeito de ressalto, quer dizer coisas que estavam fechadas, que agora reabriram e, portanto, isso vai ser refletido nas estatísticas. Em Portugal e em qualquer outro país da Europa. Que os confinamentos foram mais pesados e, portanto, o efeito vai ser maior aqui. Em segundo lugar, nós vamos ter um efeito de despesa que foi introduzida na economia mundial, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, sem quaisquer precedentes, por recurso à dívida. Portugal vai receber mais de 4%, talvez em alguns anos 4,5%, só dos tais fundos europeus para gastar aqui em Portugal. Portanto, nós vamos ter uma grande parte do crescimento económico explicado por aí. E, finalmente, há um efeito ainda do chamado consumo ou despesa de vingança, que é o facto das pessoas terem ficado em casa com poupança forçada, com muitas pessoas com rendimentos garantidos, salários garantidos, etc., que não gastaram dinheiro porque estavam em casa e agora têm mais dinheiro para gastar do que é habitual e, portanto, estão a gastá-lo numa proporção muito maior do que seria o caso, aqui em qualquer outro lugar. Agora, o que é que o Governo vai fazer, já começou a fazer? Um grande número de propaganda a dizer que são políticas de crescimento que o PS tem, que agora está a executá-las e que são resultados maravilhosos. Isto é, por e simplesmente, Mas, Miguel, mentira. há uma forma muito clara de convidar os portugueses a perceberem a verdade, que é só comparar depois o número do PIB com o número do PIB anterior e ver que nós vamos ficar ainda muito abaixo de 2019. Eu, apesar de tudo, acho que o montante de despesa que foi introduzido na economia mundial, nós estamos a falar de uma coisa que não tem precedentes, sobretudo nos Estados Unidos, na China e em muitos países da Europa. Portugal foi o segundo país da União Europeia que menos apoiou as empresas e as famílias nesta época de aflição. Porque não podia. Houve uma escolha. Na verdade, a Grécia, que tem um nível de endividamento maior, apoiou muito mais. Houve austeridade escondida por parte do governo que se proclama de uma política de anti-austeridade. Só que nós estamos a falar de uma proporção de despesa que não tem precedentes na história dos últimos 100 anos. Portanto, isto vai ter um impacto na economia muito forte e vai ter em Portugal. Agora, nós não podemos deixar que estes números que vão durante pelo menos 2 anos, eu acho que durante 2 anos nós vamos andar nesta anormalidade de números de crescimento muito elevado, mascarem a situação portuguesa. E eu, para isso, convidava-vos só a acompanhar durante 1 ou 2 minutos aqui 5 gráficos que eu acho que demonstram bem o sarilho em que nós estamos metidos e a herança deste governo. Já agora, qual é a fonte do gráfico? É muito importante. Eu vou utilizar aqui várias fontes, mas, enfim, entre Eurostat, INE e a AMECO, que é uma fonte de dados, são tudo coisas consultáveis, públicas, toda a gente pode ir ao Google fazer o que eu fiz. É só para que as pessoas não fiquem a pensar que isto foi inventado aqui pela equipa do Dia D. Não é inventado. O primeiro gráfico é da minha autoria, é muito simples, diz apenas respeito ao comportamento da economia portuguesa em comparação com as outras economias da União Europeia durante o ano do confinamento, quer dizer, o ano que começa no dia 1 de abril de 2020, não do 1 de janeiro de 2020. Ainda vivíamos em normalidade. De 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, enfim, o ano da epidemia, digamos assim, não o ano do calendário, mas o ano da epidemia, como é que Portugal... O que eu vejo aí dá uma quebra tremenda.
Há uma queda tremenda e não é só isso, é a comparação com os outros. Estamos a ouvir epidemia em todo o lado, porque é que Portugal teve o terceiro pior registro, e aliás o segundo pior registro é o de Malta, enfim, tem aqui características próprias. Portanto, nós e a Espanha, o governo das esquerdas em Espanha, o governo das esquerdas em Portugal e o governo das esquerdas em Espanha foram os governos mais incompetentes na gestão da economia. Mas é uma economias frágeis dependentes do turismo. Não, porque também temos a Grécia que se comportou, apesar de tudo, menos mal do que, e com maiores dificuldades do que Portugal e do que a Grécia. Este é um legado deste governo. Esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico eu tirei diretamente do Eurostat, e até deixei lá a fonte, portanto toda a gente pode ir lá ao site do Eurostat e retirá-lo, que é a confirmação deste dado medido pelo número de horas que foram perdidas neste período. Portugal tem o terceiro pior registro, quer dizer, aqui foi onde a atividade económica afundou mais e onde teve menos apoio do Orçamento do Estado. Finalmente, o terceiro gráfico diz respeito ao problema que é o grande problema da democracia portuguesa e o grande legado destes governos socialistas que, volto a dizer, são liderados pelas mesmas pessoas desde 1995 até agora. E isso ficou completamente escamoteado no Estado da Nação. E diz respeito ao qual foi o desempenho do país no contexto europeu, nestes últimos 20 ou 25 anos. António Costa, outros agentes da propaganda socialista habituais que agora estão no governo, são secretários de Estado, etc., começaram a dizer que afinal houve muita convergência entre 2016 e 2019. Neste gráfico, neste terceiro gráfico que eu coloco aqui, pode-se ver uma coisa muito interessante. Portugal, no ano 2000, tinha 85% do PIB per capita, da média do PIB per capita europeu. 85%. Agora tem 78%. Agora está com 77%. 77%. Porque nós já nos estamos a comportar pior na reação à epidemia do que todos os outros. Portanto, agora pode-se dizer, mas naquele período antes da epidemia houve convergência. Reparem, nós tínhamos em 2013, 14, ainda os últimos meses da Troika cá, nós tínhamos, o nosso PIB per capita era 78% da média europeia. E ele era 79% em 2019. Se este é o grande feito, e agora já caímos entretanto, não é? Já estamos em 77, já estamos abaixo do que estávamos em 2014. Se este é o grande feito das esquerdas e de António Costa, estamos conversados. Não há propaganda que disfarce estes números são oficiais. Deixa-me só dizer, então, finalmente ir para o último gráfico. Chamar a atenção que esta regressão de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, Portugal ter regredido no contexto da União Europeia, só tem 3 casos no chamado grupo da coesão, quer dizer, no grupo dos mais pobres. Sim. Portugal, Grécia e Chipre. Não há outros casos. Portanto, nós somos um caso de fracasso no contexto europeu. E deixem-me só mostrar-vos um quarto gráfico, este já é conhecido, que é a forma como nós fomos descendo no ranking desde 1995 até 2020 do PIB per capita europeu. Nós éramos em 1995 o 15º país mais rico da União Europeia, se quiserem falar assim, per capita, e nós chegámos a 2020, as pessoas podem acompanhar neste gráfico, em 2020 somos o 19º. E nós descemos com a Grécia, nós estamos a descer com a Grécia, rumo ao estatuto de países mais pobres da União Europeia. Finalmente, e eu com este termino prometo que me calo, este é um gráfico talvez mais difícil de compreensão, mas que é muito importante, e que mostra o seguinte, a União Europeia é ou não é um bom espaço económico onde os mais pobres convergem para os países mais ricos, para os níveis de vida dos países mais ricos. A esquerda teve sempre a conversa que a desculpa era a União Europeia. Ou era o euro, ou eram as regras da concorrência que não deixavam um país como Portugal crescer. Isto é mentira. Os países mais pobres que Portugal, Polónia, Hungria, a Chequia, a Letónia, a Lituânia, todos esses países estão a crescer muito mais rápido e mais. Estão a convergir para os padrões de vida dos países mais ricos. Agora vejam, olhando para este último gráfico, para o quinto gráfico intitulado A Convergência, são colocados os países em nível de riqueza, estão mais situados à direita, em nível de pobreza relativa, mais à esquerda. Vejam o que está assinalado a vermelho. Portugal e Grécia. Quanto maior é a distância relativamente à reta azul, maior é a fraqueza, a debilidade do desempenho económico nestes últimos 20, 25 anos. Há 2 países, sobretudo 2 países, da convergência, ou da coesão, digamos assim, os países mais pobres, que têm problemas de convergência. Nós e a Grécia, não há mais ninguém. Há um outro país mais rico que tem um grande problema económico, é a Itália. Há estes 3 grandes países e nós somos um deles. E enquanto nós não confrontarmos o que é que correu mal nestes 20, 25 anos e deixarmos uma vez mais entrar num período de 2 ou 3 anos de propaganda... ninguém tem interesse em fazer, Miguel.
Mas nós no dia a dia temos de fazer. Claro, é isso mesmo. João, deixa-me fazer uma pergunta. Este cenário traçado aqui pelo Miguel, que é real, é no mínimo aterrador. Porquê é que a oposição não consegue passar esta imagem para o país? Não sei, não faço a minha ideia porque é que a oposição não consegue passar essa imagem. Mas eu gostaria, precisamente, de começar o Estado da Nação pela oposição. O PSD não teve o seu líder no debate do Estado da Nação. Sabes porquê? Por uma razão familiar. Morreu uma pessoa de família. Mas, Camilo, eu já trabalhei, já tive que fazer coisas profissionais quando morreram pessoas da minha família. Não deixei de as fazer. Todos nós. Quer dizer, ninguém estava a pedir ao Dr. Rui Rio para se ausentar por 2 ou 3 dias da sua família. É meio-dia. Quer dizer, ele é português, está em Portugal, é no seu país. Uma das principais obrigações do líder da oposição é estar presente no debate da nação, no Parlamento, quando se discute o Estado da Nação. Eu sei que, por vezes, temos de fazer coisas que nos custam muito. Todos nós. Agora, eu acho que Rui Rio se demitiu de estar no debate do Estado da Nação. É o principal líder da oposição. É inadmissível. Portanto, quando tu me perguntas porquê é que a oposição não diz isto, a oposição não diz isto porque se demite de estar presente nos sítios onde deveria dizer isto. Se o Rui Rio nem sequer lá teve, como é que ele pode dizer isto? Portanto, eu começava por aqui, que acho que mostra não o Estado da Nação, mas o Estado da oposição. Mas o PSD teve outra pessoa a falar, Adão e Silva, que também não não é a saiu mesma nada coisa. bem. Não é a mesma coisa, nós sabemos. Não, o pior, não saiu nada bem. Não saiu nada bem. Mas eu nem António sequer tenho interesse, não tenho nenhum interesse em criticar Adão e Silva. O meu ponto é, o líder do PSD deveria ter estado no Estado da Nação, a discutir o Estado de Portugal, a fazer uma intervenção muito crítica das políticas económicas deste governo, e ele tem um bom assessor económico que lhe dá os dados todos que ele precisa para fazer esse discurso, e não esteve. Esse é que é o ponto. Agora, em relação a questões mais estruturais, o Miguel falou mais da conjuntura e de erros de política e decisões de política económica do governo na altura da pandemia. E depois, no fim, falou de causas mais estruturais dos últimos 20 anos. Eu também gostaria de falar nisso, mas ainda mais atrás. E pegando num ponto que o Miguel falou que é muito importante, a União Europeia como espaço de convergência económica e de crescimento económico, e que está a ser muito mal aproveitado por Portugal. Mas houve uma altura que foi bem aproveitado. Entre 1986 e 1996, nos primeiros 10 anos de integração europeia, Portugal cresceu a média de 4,3% por ano. Mais do que o resto da União Europeia, que na altura cresceu cerca de 3,2% nesses 10 anos. Portanto, Portugal convergiu realmente em relação à União Europeia, como o Miguel disse, e em 96 o nosso PIB era cerca de 86% do PIB da União Europeia, neste momento é cerca de 77%, 78% do PIB da União Europeia. Agora, o que é que aconteceu? Enquanto entre 86 e 96 crescemos 4,3% por ano, entre 2000 e se tivéssemos continuado a crescer, por exemplo, se de 96 até hoje tivéssemos continuado a crescer essa média, Portugal era 3 vezes mais rico do que é hoje. O que aconteceu foi que entre 2000 e 2019 o PIB português cresceu à média de 0,5% por ano. E mais, entre 96 e 2019 o PIB português cresceu 40%. Se tivesse crescido à média dos anos de Cavaco Silva, teria crescido 300%. Exatamente. Não vamos ser tão ambiciosos, mas podia ter crescido 200%. Cresceu 40%. Nestes 25 anos, o PS teve 18 anos no governo. É muito mau. 18 anos no governo. E os cerca de 7 anos que houve governos de direita, ambos PSD e CDS, governaram em circunstâncias excepcionais. Para limpar o lixo que o PSD O primeiro governou, lembram-se, o governo de Durão Barroso, Paulo Portas, governou depois de Portugal ter sido o primeiro país da zona euro a ter um processo por déficit excessivo, e foi por isso que foi preciso fazer políticas de austeridade. E a economia tinha foi caído. Obrigado. A economia tinha caído e estávamos no déficit excessivo. O primeiro país tínhamos que sair do déficit excessivo, e a segunda vez, 4 anos, entre 2011 e 2015, todos nos lembramos, foi com a troca em Portugal durante 3 desses 4 anos, novamente, para salvar o país da bancarrota. João, ao olhar para estes números e para o cenário que estás a descrever tu e o Miguel, isto significa que aquilo que era um problema conjuntural, hoje em dia é estrutural. Não é um problema estrutural. Nós, em 25 anos, não crescemos Portugal está, por causa das políticas do PS, está num processo de empobrecimento estrutural
permanente e que não vai mudar. Porque as políticas do PS não estão a melhorar, estão a piorar. As políticas... Como é que Portugal poderia voltar a crescer? Portugal tem que voltar a crescer através de 3 maneiras. Primeiro, captar mais investimento externo, exportar mais e ter menor carga fiscal para haver um maior consumo Dessas 3, o Governo diz que fez as 2 primeiras. O investimento externo não está a aumentar. O investimento externo não está a aumentar. As exportações, nós há pouco falámos dos países, dos 9 Estados-membros dos países da Europa Central que estão a apanhar Portugal. Portugal exporta cerca de 40% a 42% do seu PIB. Sim. Sabem quanto é que exporta a Hungria? 85% do PIB. A República Checa, 78% do PIB. A Eslováquia, que está no euro, não tem a desculpa de ter uma moeda mais fraca, a Eslováquia exporta 94% do seu PIB. Ou seja, Portugal, um governo para aumentar a riqueza do país e dos portugueses tem que ter um objetivo muito claro. Portugal tem que exportar pelo menos 60% do PIB. Pelo menos. Ora, exportar 60% do PIB significa uma coisa: apoiar as empresas, apoiar as empresas, apoiar as empresas. Este governo faz tudo menos apoiar as empresas. A visão deste governo é a intervenção cada vez maior do Estado na economia, enfraquecer as empresas, o domínio da economia pelo Estado e não pelas empresas. Este governo simplesmente não toma decisões económicas a pensar no crescimento económico, no bem-estar dos portugueses. Este governo toma decisões económicas a pensar no poder político. Quais são as decisões económicas que mais favorecem o poder político do PS? É assim que este governo toma decisões de política económica. Mas, como tu vês, vêm aí anúncios grandes sobre o dinheiro da bazuca vai servir para a economia. Mas mais uma vez, o dinheiro da bazuca, vamos lá ver uma coisa. Portugal recebeu centenas de milhões, recebeu bilhões de fundos desde 1996. A bazuca é pouco no contexto de todos os fundos que nós temos recebido. São mais ou menos 60 mil milhões. São mais ou menos 60 mil milhões que recebeu de fundos. Exatamente. A bazuca são quantos? 15 mil milhões. Sim. Portanto, não é nada ao pé dos 60 mil milhões. O que é que adiantou recebermos esses fundos desde 96 até agora? O ponto não é receber fundos, o ponto é gastá-los bem. Como gastar da melhor forma os fundos. Com certeza, porque se gastamos mal, o que é que adianta os fundos? Endividar o país? E o consumo e obras públicas. Bom, nós estamos caminhando... Mas Camilo, eu não tenho nada contra o consumo interno. Aliás, eu acho, hoje não temos tempo para discutir isso, mas um dia temos que discutir isso a sério. Eu acho que o ordenado mínimo devia aumentar. Um dos problemas é os baixos ordenados dos portugueses. Sim, mas isso... Eu não importo nada que os portugueses ganhem mais para consumir mais. João, ninguém se importa com isso. A questão é que para tu teres salários mais altos tens de ter produtividade mais elevada. E não tens produtividade a crescer. Exatamente, mas tens de ter salários mais altos e simultaneamente ajudar as empresas. Claro. E ajudar as empresas, reduzindo a carga fiscal sobre as empresas e mais do que isso, que é um problema estrutural, não depende só do Governo, também depende das empresas, mas o Governo pode ajudar. Sim. Nós olhamos para a União Europeia numa lógica de receber fundos, quando devíamos olhar para a União Europeia, sobretudo, como temos estado a falar aqui, como um espaço de crescimento económico. E o espaço de crescimento económico é saber usar devidamente o mercado europeu, coisa que as empresas portuguesas têm usado de uma maneira muito fraca. Há um grande potencial para as empresas portuguesas usarem muito mais o mercado europeu, exportarem muito mais para esse mercado europeu, estarem muito mais presentes nos vários mercados europeus. E isso não tem acontecido. Bom, temos que mudar de tema porque vamos caminhando para o meio do programa. Tu ainda querias tocar na TAP. Porquê? A TAP por uma razão muito simples. Nós já falámos aqui da TAP. Mas a semana passada ou no final da semana anterior, a DG Concorrência decidiu que o programa de reestruturação da TAP ia para investigação aprofundada. Ora, quem conhece o modo como trabalha a DG Concorrência sabe que investigação aprofundada é um sinal de problemas e de sarilhos. Significa, basicamente, que o programa não vai ser aprovado tal como o governo português o propôs. A menos que haja mais cortes na frota. Não, mas isso significa que o programa não é aprovado. Sim. Ou seja, a DG Concorrência vai pedir ao governo português para reformular o programa. Sim.
Claro que o programa pode ser reformulado já durante as negociações. É o que o governo português vai fazer, vai reformá-lo durante as negociações para, no fim, dizer, estão a ver, a Comissão Europeia, a DG Concorrência aceitou. Mas não aceitou o programa inicial. Sim, vai aceitar outro programa que vai ser renegociado. E, obviamente, esta negociação vai ser à base de duas coisas. Mais despedimentos e perda de mercado, de cota de mercado por parte da TAP. As pessoas chamam perder slots, é isso que significa para uma companhia aérea. Perder mercado. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma TAP mais pequena, porque, em grande medida, as pessoas... Houve uma coisa que passou despercebida a muita gente. Quando começou o Covid, o Governo tinha duas possibilidades. Ou pedia à Comissão Europeia para permitir uma ajuda do Estado à TAP ao abrigo da pandemia, das regras da pandemia, como fizeram a Alemanha, a França, a Holanda, a Espanha... Não estava. O governo português é que decidiu não fazer esse pedido, esperar que a situação se deteriorasse e depois fazer um pedido no contexto de uma reestruturação da empresa. Portanto, fora das regras de ajuda às empresas ao abrigo da pandemia. E isto, obviamente, que leva a que a DG Concorrência seja muito mais exigente. Ao contrário do que diz o Governo, no caso da Lufthansa, da KPLM, da Air France, da Ibéria, o Estado injetou dinheiro, mas o Estado não comprou ações. As companhias vão pagar esse dinheiro todo ao Estado. E, portanto, no final, as companhias vão continuar com a mesma estrutura acionista, ao contrário da TAP. Portanto, em resumo, o Ministro Pedro Nuno Santos, para poder brilhar politicamente no interior do PS e perante as esquerdas, resolveu não aproveitar a situação excepcional de apoio a empresas por causa da pandemia, pedir um processo de reestruturação, porque permitiu-lhe basicamente nacionalizar a TAP, expulsar o investidor estrangeiro, e agora o que vai acontecer é que vamos ter uma TAP mais pequena. No final de contas, se calhar vão voltar a vender a TAP à Lufthansa, mas também há um ponto de interrogação, porque, de acordo com as regras da Comissão Europeia, a Lufthansa só pode comprar a TAP depois de restituir todo o dinheiro do empréstimo do governo alemão. Só aí é que pode fazer aquisições, mas... Portanto, vamos ter uma TAP mais pequena na Europa. A Ryanair e a EasyJet vão crescer no mercado português à conta da TAP. Diga ao Governo que disser, nós estaremos aqui daqui a 3, 4, 5 anos para ver. E se calhar vamos ser comprados por uma companhia alemã que sobretudo quer a TAP por causa das rotas para o continente americano, Brasil, Estados Unidos e África. Miguel, vamos ter uma TAPzinha. Vamos ter uma TAPzinha. Eu acho que disse isso aqui num programa que fizemos já sobre a TAP, na altura sobre a decisão do Tribunal Europeu de Justiça. Acho que há um problema muito errado, muitas vezes naquilo que se diz, sobretudo na crítica liberal à decisão da nacionalização da TAP. Não é que custa muito aos contribuintes. Vai custar muito aos contribuintes portugueses, mas não é só isso. António Costa destruiu a TAP. António Costa destruiu a TAP. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Em 2015, eu volto a dizer, o governo de então, o Primeiro-Ministro então, avisou repetidas vezes os criticozinhos que iam para as televisões, sem qualquer competência para falar sobre aviação, mas a baterem-se que era um crime de lesa pátria privatizar a TAP, como estava a ser trabalhado. Avisou-se na altura, vezes sem conta, que se nós não reestruturássemos a TAP, que se nós não privatizássemos a TAP para a recapitalizar e a salvar daquela situação que era de falência técnica, há anos que estava em situação de falência técnica, a TAP só sobreviveria, na altura até utilizava-se a expressão como uma TAPzinha. E o que se queria era que fosse uma empresa grande, saudável, que tenha que ser privada. A mentira que foi perpetrada ao povo português sobre a TAP em 2015, 2016, patrocinado até por muitos centros mediáticos a fazer documentários disparatados, que foi uma decisão à última da hora, como se a privatização não tivesse começado em 2012, e não foi uma privatização precipitada, porque não foi à primeira. O primeiro interessado, candidato à privatização, foi recusado em 2012, só depois em 2015 se encontrou outro investidor, que tinha apoio de financiamento chinês, etc. E o que aconteceu foi que o PS, a brincar, como o João diz, que não interessava a TAP, não interessava a viabilidade financeira da TAP, interessava o poder político do Partido Socialista. Com isso, nós tivemos 3 anos com a TAP parada. A TAP continua parada agora. Todas as companhias aéreas estão agora a reajustar-se muito rapidamente à realidade do mercado aéreo europeu pós-epidemia. Aqui no mercado nacional, a Air France está a voar muito mais para Portugal, a EasyJet criou um novo centro no aeroporto de Faro e a TAP cada vez mais pequenina, porque a TAP está estagnada, parada. E a Ryanair voa. Agora vou-vos dar um exemplo para as pessoas saberem o que é que esta investigação aprofundada quer dizer em concreto. Isto aconteceu em Itália agora. Sim.
A Alitalia desapareceu tal como nós a conhecemos. Foi substituída por uma empresa, isto foi tudo iniciativa do governo italiano, por pressão europeia. Não foi cá delírios neoliberais para privatizar a força toda. Não, a ITA. Agora vejam, a Alitalia tinha 12 mil trabalhadores. Em princípio vai ficar com 1/3 desses trabalhadores, a ITA, a tal ITA. A ITA ainda vai ter que ir a um leilão tentar comprar a marca da Alitalia. E sabem uma coisa? Esta ITA, a nova Alitalia, tem de, forçosamente, nem sequer está na escolha do governo italiano, de perder 60% da sua operação. A Alitalia, que já era uma empresa mais pequena do que tinha sido há 20 anos, vai ficar agora, o que vai sobrar é 40% dessa operação. Portanto, a TAP vai, na decorrência deste desastre em curso, vai ter, por exemplo, que ceder os slots que tem aqui no aeroporto de Lisboa. É verdade. Por exemplo, e vai ter que dar a quem? Aos seus concorrentes. Vão ficar, pior, os trabalhadores, a capacidade competitiva da TAP, todas aquelas mentiras que foram ditas sobre o serviço público da TAP, todas essas mentiras, tudo isso vai desmoronar. Para quê? Vejam bem. Depois de 2015, depois de todo aquele espetáculo que se foi dado, a última esperança da TAP vai ser privatizá-la. Isto é, vendê-la a um grande grupo privado, Exatamente. Agora fala-se de Lufthansa, europeu. E eu só quero acrescentar um Mas deixa-me só dizer... precisamos de tempo para falar do Hotel Saraiva de Carvalho. Eu só quero dizer isto. Muitas vezes nos dizem, bem, vocês só criticam o governo, não propõem nada de construtivo. Muitas vezes fazem aqui pessoas que gostam do programa e que fazem essa observação. O que eu estou a tentar dizer é que se nós não aprendermos nunca com estes erros, que têm que ser sujeitos a crítica, que estão todos tapados com propaganda, nós nunca aprenderemos a construir nada. E mais, nós neste caso tínhamos uma solução construtiva, que um governo apoiado pelas extremas esquerdas e com grande apoio mediático, sabotou. Nós estamos a ter um prejuízo que foi escolha política. Miguel, não nos caiu em cima. Destruiu. Tinha havido uma solução para a TAP. Havia uma solução. E eu só queria fazer muito rapidamente um ponto. O Miguel falou da questão da Alitalia. Ora, a equipa que vai fazer a investigação aprofundada sobre a TAP é a mesma equipa que trabalha com a Alitalia. É verdade. Agora, eu deixo aqui um desafio. É uma boa altura para o ministro Pedro Nuno Santos mostrar que sabe pôr as pernas a tremer aos funcionários da Comissão Europeia. Exatamente. Vamos ver. Quem é que vai ficar com as pernas a tremer? Bom desafio, se os João. funcionários da DG Concorrência, se o ministro do Governo português. Um bom desafio. Bom, então vamos à parte final do programa, a mais difícil, que foi aqui a análise da vida e do percurso de Hotel Saraiva de Carvalho, que morreu neste fim de semana. João, queres começar tu? Falo do hotel. Para começar fazendo uma observação. Muita gente, incluindo dirigentes à direita, eu sei que o Rui Rio diz que não é à direita, mas é o líder de um partido de centro-direita. Portanto, apesar de tudo, eu valorizo mais o partido e o seu percurso histórico e os seus militantes do que o líder. Os líderes passam e os partidos ficam. Ou pelo menos assim desejamos, no caso do PSD e do Rui Rio. O hotel foi elogiado. O ponto é, uma pessoa não pode elogiar alguém só porque faz uma revolução. Há muitos revolucionários que nunca... O ponto é, porque é que se faz a revolução e quais são os objetivos de quem faz a revolução? O Hotel Saraiva de Carvalho nunca quis uma democracia pluralista como a que temos atualmente em Portugal. Como se viu no Nunca! Aliás, o Hotel Saraiva de Carvalho foi o último dos capitães de Abril a resistir e a combater contra a democracia pluralista em Portugal. Portanto, o 25 de Abril... a democracia em Portugal não deve nada ao Hotel Saraiva de Carvalho. O Estado Novo caía com hotel ou sem hotel. Nem o facto de ter sido operacional de 25 de abril. Não, o Estado Novo caía com hotel ou sem hotel. Mas, a democracia... Tudo, essa parte é um contributo do hotel. É um contributo. Podiam ser outros. Mas o que é que interessa? Mas ele não queria derrubar o Estado Novo para construir uma democracia pluralista. Ele queria derrubar o Estado Novo para construir uma ditadura pior que a do Estado Novo. As pessoas já se esqueceram, falam só, e é muito importante, das Forças Populares 25 de Abril, em que o hotel era um dos líderes, portanto, o hotel foi um terrorista. Mas mais do que isso, o hotel estava à frente do Copcon, que se fartou de fazer prisões políticas em 1975. Com mandatos totalmente em aberto. E totalmente em aberto. Perseguições políticas. Sevícias. Exatamente, prisões por razões políticas. O Copcon foi a PIDE de Portugal em 1975. Quem estava à frente dessa PIDE era um senhor chamado Hotel Saraiva de Carvalho. Portanto, o hotel nunca quis uma democracia liberal em Portugal. Queria substituir uma ditadura por outra ditadura, possivelmente muito pior e mais violenta, e depois de fracassar, liderou um grupo terrorista. Que elogios é que se pode fazer uma pessoa destas? E só em relação ainda à democracia. Os grandes heróis, quem instalou a democracia em Portugal foram os portugueses. Não há donos da democracia.
Não há cá capitães de Abril, não há cá partidos políticos donos da democracia. Fizeram um golpe de Estado contra a anterior ditadura e muito bem. Agora, quem instalou a democracia em Portugal foram os portugueses. E o que está a acontecer, e os elogios ao hotel por parte do governo, têm a ver com isso, é o branqueamento de todos aqueles que nunca quiseram construir uma democracia liberal em Portugal, quiseram construir uma nova ditadura e agora está-se a passar uma esponja por cima dos objetivos dessas pessoas, fazendo com que todos os que se revoltaram contra o Estado Novo sejam heróis e pais da democracia em Portugal. Não é verdade. Houve muitos que quiseram substituir o Estado Novo por uma democracia, por uma ditadura comunista. E o Hotel era um desses. Não te faz impressão ver o PS elogiar Hotel Saraiva de Carvalho quando ele foi uma das pessoas que considerou exilar o Dr. Mário Soares? Com certeza que faz confusão. O PS, por vezes, para justificar a coligação com as esquerdas radicais, desde a geringonça até agora, parece que estão a querer limpar o que Mário Soares fez pela democracia em Portugal. É o PS a voltar-se contra um dos seus fundadores e talvez o seu fundador mais importante. Porque Mário Soares soube, na altura, de que lado é que devia estar. Exatamente. E não estava ao lado daqueles que combateram a democracia liberal em Portugal. Estava a combater contra eles. Esteve a lutar contra o Otelo. Esteve a lutar contra o PCP. É preciso que não haja dúvidas sobre isto. Porque o PS parece que está-se a esquecer do contributo histórico de Mário Soares para a democracia em Portugal. Miguel, Hotel Saraiva de Carvalho. Há o Hotel Operacional 25 de Abril, depois há o Hotel de Copcon e há o Hotel da GFP. Bem, nós sabemos que era a mesma pessoa, não é? E eu falarei apenas politicamente, o aspecto pessoal, enfim, ele como pai, ou enfim, como marido, isso a mim não me interessa. Quer dizer, diz respeito à família dele estamos a falar da parte e a memória na família dele, com certeza que será respeitada. Falamos aqui como interventor, agente político. Mas também há as famílias das 20 pessoas que foram Claro assassinadas que pelos FP25. E isso faz parte das consequências. As mulheres, os maridos, os filhos. Claro que sim, mas o meu ponto é é sempre uma ilusão supor que para derrubar um regime maligno não é preciso integrar uma associação, uma aliança onde está muita gente igualmente maligna. Neste caso, eu até iria mais longe. Não pode haver luta armada em democracia. Não, mas coisa é a ditadura. Mas agora estou a falar da participação do 25 de Abril. Sim. Mas estou a falar agora na participação do 25 de Abril. Chamam-se esses grupos terroristas. Exatamente. Os que fazem luta armada em eu democracia. estou a falar da participação dele no 25 de Abril como operacional, já que isso também tem sido discutido, não é? O que eu estou a dizer é que para derrubar um regime maligno como aquele que nós tínhamos, até o 25 de Abril de 64, foi preciso constituir essa grande aliança onde havia muita gente maligna. Muita gente maligna. Portanto, isto vale também para a maneira como se quer branquear o Partido Comunista, dizendo que era o partido organizado na resistência contra o regime. E era verdade, era o único partido organizado na resistência contra o regime. E o único que sabia muito bem o que queria depois do 25 E, portanto, nós tivemos que fazer isso na história várias vezes, em Portugal, fora de Portugal, utilizar gente maligna, com ideologias assassinas, para derrubar um regime maligno. O que eu estou a dizer é que nada disso justifica que Hotel, imediatamente após o derrubo do regime, se tenha comportado como um terrorista político. Portanto, no momento em que se fala tanto de radicalismo político, Hotel foi um radical terrorista político. Não sei como é que se pode descrever de pior maneira, quer dizer, categorizar de pior maneira, do ponto de vista político, uma pessoa do que isto. Um país querer comemorar uma carreira política destas, acho que reflete o colapso dos padrões políticos, morais e culturais a que o país tem assistido. E aqui eu discordo do João, porque isto deve-se em grande medida ao Partido Socialista, não em desrespeito da memória de Mário Soares, mas na continuação do seu legado. Talvez não o Mário Soares da Fonte Luminosa, mas certamente o Mário Soares da amnistia que dá aos presos das FQs. Tu já foste deputado. Imagina que estavas no grupo parlamentar do PSD à altura da votação da amnistia. Tu votavas a favor? Eu teria de votar contra, quer dizer, não se pode amnistiar por qualquer razão uma organização terrorista que assassinou várias pessoas. E porquê uma pergunta que eu raramente vejo feita em Portugal. Porquê é que o poder político aceitou fazer isso? Tinha medo dos militares e que houvesse um novo golpe de Estado? Não, naquela altura, em 1996, não havia qualquer receio, a democracia estava mais do que estabilizada. Mário Soares estava no final de um segundo mandato presidencial que foi glorioso, ele era o homem político mais popular do país, até à frente de Cavaco Silva na altura, e essas coisas todas. Mário Soares encetou, se calhar já não nessa altura, se calhar já vinha de antes, uma aliança com as forças com as quais, sim, nos anos 70, ele tinha estado em guerra, para consolidar o poder do seu partido. E não fez outra coisa até ao final da sua carreira política. Mas não achas que isso foi já a parte decadente de Mário Soares? Não era parte decadente. Ele era o político mais influente do país em 1996, quando sai de Belém.
Não é por acaso que o Partido Socialista, quando forma a geringonça, em 2015, tem um comportamento para com os acontecimentos de 1970 completamente diverso do que aquele que a memória histórica, como o João aqui lembrou, deveria retomar. Por exemplo, eu era deputado e o Partido Socialista vota, porque tem o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda nos orçamentos, etc., vota contra a comemoração do 25 de novembro. Vota contra isso. No 25 de novembro é uma data que devia dizer respeito tanto à memória do PSD, da democracia portuguesa, como do próprio Partido Socialista. E, portanto, não se importam nada de revisitar a história e agora, por exemplo, terem deputados, candidatos à Câmara do Porto, por exemplo, que aclamam a Revolução Bolchevique de 1917, um desastre genocida de empobrecimento, de escravização de um país inteiro durante 70 anos. Augusto Santos Silva a dizer que o Estado Novo foi a ditadura mais longa da história da Europa, quando nós temos as ditaduras comunistas que tiveram uma maior longevidade desde logo da União Soviética, não sei se é para não ofender o seu aliado do Partido Comunista. Então não sabe fazer coisas. Quer dizer, a adulação que há a Fidel Castro, ao regime cubano. Nós temos um colapso destes padrões históricos, de memória histórica, de comemoração da democracia, dos autênticos valores da democracia, por conveniências do poder. Neste caso, conveniências do poder do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista é uma espécie de bússola moral, não é? Que vai dizendo ao país: estes atos agora devem ser comemorados, não interessa se mataram inocentes e até uma criancinha, por ações de terrorismo político, não sei o que é que se pode dizer pior de uma ação, de um homem, de um grupo, do que isto. Mas o PS é que nos diz isto é aceitável. Mas, por exemplo, privatizar a TAP em 2015 é radicalismo político. Quando um país aceita este tratamento, aliás, António Costa sempre disse isto, os radicais eram o PSD e o CDS. Disse isto, era eu deputado, não estou a inventar, as pessoas podem ir recuperar os arquivos. Quando nós assistimos a isto, Otelo Saraiva de Carvalho era um herói da democracia. Privatizar a TAP ou o CTT é radicalismo político, então nós temos que reexaminar o que é que está a acontecer aos nossos padrões políticos. Só um ponto, Camilo, em relação ao Mário Soares, o ponto, obviamente, que eu não... Nem o Miguel consegue que eu defenda Mário Soares, não é? Que eu seja um defensor de Mário Soares. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o Mário Soares 1. E o Mário Soares 1, apesar de tudo, prestou um serviço muito importante à democracia portuguesa. Mas absolutamente, mas eu gosto de recordar isso para mostrar que, apesar de tudo, pode estar muito escondido, mas há um outro PS. O PS, apesar de tudo, não tem que ser um aliado das forças da extrema-esquerda. E Portugal, aliás, precisa que o PS não seja um aliado das forças de extrema-esquerda. Agora, que está a haver uma grande degradação, e essa degradação política, do debate político, em grande medida é para justificar a geringonça. Nós chegámos a um ponto em Portugal em que se pode dizer de Portugal o que muitas vezes se diz do Brasil. Não, está um país tão degradado, tão confuso, que até o passado é incerto. É verdade. Foi isso que nós, ao ponto a que chegámos em Portugal. O passado está a ser reescrito semanalmente. É verdade. Bom, em favor da tese destes dois senhores em relação ao Otelo Saraiva de Carvalho, eu quero recordar uma entrevista que ele concedeu ao meu colega Vítor Gonçalves na RTP, na grande entrevista, durante o governo da Troika, em que ele disse que, apesar do governo ter sido eleito em eleições, devia ser derrubado, nomeadamente pelas forças militares. É dever patriótico e democrático das Forças Armadas, mesmo que esse governo tenha sido eleito, derrubarem o governo, pela força. Isto não é aceitável em democracia. Ponto final. Aqui e em qualquer outro lado. Meus senhores, vamos para as notas finais. Muito rapidamente, eu quero chamar a atenção aqui para também um fenómeno dos nossos tempos em que se está a agravar. Há uns 3, 4 dias, agora perdi um bocadinho a data, teve lugar em 40 países, julgo eu, manifestações contra as restrições impostas pelos governos, pelas autoridades, a propósito da epidemia. Em Lisboa também houve uma manifestação, mas em alguns outros países as manifestações tiveram até adesão de grandíssima escala. Maciças. Em França, em Itália, houve manifestações, juntou muita gente. Eu estou a chamar a atenção para isto porquê? Porque as televisões portuguesas que decidem transmitir todo o tipo de manifestações nos cenários políticos mais convenientes
fizeram um blackout a isto. Um blackout porque não tenham recebido a informação. É porque nem têm recebido imagens ou reportagens das agências internacionais. É porque assim o decidiram. Repare, deixa-me dizer as coisas de uma maneira muito clara. Entre aqueles manifestantes aqui em Portugal, há muita gente completamente desrazoável. Os negacionismos que alimentam todas as teorias da conspiração, a negação de que o coronavírus matou pessoas por todo o mundo, esse tipo de coisas. O ponto não é esse. O ponto é que a liberdade de expressão de pessoas desrazoáveis e outras razoáveis, né, entre esses manifestantes, num regime pluralista, num regime autenticamente livre, a liberdade de expressão é para todos. E os meios de comunicação social, os mainstream dos principais meios de comunicação social nas várias democracias, a começar por Portugal, estão a querer tornar-se guardiões de uma certa ortodoxia que, neste caso, é duplamente perigosa porque é a ortodoxia das autoridades políticas. Isso é a receita para nós e perdermos as liberdades. A liberdade de expressão não está lá só para haver liberdade para aqueles que dizem as coisas que nos agradam e com as quais concordamos. Está também para aqueles que dizem as coisas com as quais nós não concordamos. João, muito rapidamente, estamos a chegar ao final do programa. Acho que o Miguel aqui já disse tudo. Eu só queria deixar uma nota final, porque não falei disto, não tive cá a semana passada, não falei e gostava de voltar a falar. A minha nota final é apenas solidariedade com o povo cubano, que está a ver se consegue ver-se livre da ditadura castrista que reduziu Cuba a um país pobríssimo, miserável e sem qualquer tipo de liberdade, uma ditadura, com as prisões cheias de presos políticos e que ainda é usado pela esquerda portuguesa. Exatamente, e que é usado. O PCP defende Cuba, o Bloco critica de uma maneira envergonhada, mas infelizmente até muita gente no PS, por causa também para justificar a geringonça, começa a defender Cuba. Eu espero que seja para justificar a geringonça e não por convicção ideológica. Quanto à convicção ideológica, não sei, porque eu ainda me recordo da viagem de alguns, pelo menos um dos membros do governo de Cuba nos anos 70 e o que eles veio de lá dizer. Era muito novo na altura, eu sei, mas veja lá se adivinha quem é. Bom, chegamos ao final do dia desta semana. Quero agradecer a estes senhores o contributo, muitíssimo importante, e quero pedir a Vossas Excelências aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até à próxima semana.